Olá, seguidores e futuros seguidores! Hoje vamos falar sobre Perdi Você para Sempre, drama chinês de 2023. Vou fazer um resumo completo da primeira temporada, destacar os momentos mais emocionantes e preparar vocês para a aguardada segunda temporada. Então já curte esse vídeo de uma vez para que eu saiba que vocês estão ansiosos, como eu, à espera dessa segunda temporada, e aproveita e compartilha com outros amantes dessa história. E se você ainda não assistiu a primeira temporada, o momento é o ideal para você assistir. Então, fica comigo nesse vídeo e vamos lá. Essa história tem uma narrativa convincente e intrigante que se estende ao longo dos anos. A primeira temporada abrange várias décadas, começando com a infância da protagonista, sua separação da família e culminando na sua vida adulta. A narrativa é apresentada com flashbacks que revelam gradualmente os eventos passados. Ambientada num reino fictício, onde há muitas lutas por poder, teremos então personagens ambiciosos ou interessados no poder, ou apenas tentando sobreviver nas duras paredes do palácio e arredores do reino. No meio de tudo isso, temos nossa protagonista e seus possíveis pares românticos. E apesar de não ser apenas só sobre isso a história, isso é uma grande parte. E cada um desses protagonistas masculinos, o primo, o demônio e o 17, vou chamá-lo de pretendente, trazem suas próprias histórias paralelas. E ainda surge um quarto que vou apelidá-lo de coadjuvante. Comecemos por ele, Tishui Fenglong. Perto dos outros três, ele obviamente parecia menos charmoso e parecia um personagem coadjuvante. Esse quarto interesse romântico da protagonista pode ter um crescimento na segunda temporada, devido a um acontecimento no final da primeira. Inicialmente, a gente vê ele apenas com um aliado político que tem um bom temperamento. Era melhor ter começado pelo primo e amigo de infância, que ela chama de irmão, Qiang Xuan, com quem ela compartilha um vínculo profundo. Ele a protege e a ama, mas respeita seus desejos e busca sempre sua felicidade. Esse personagem tem um olhar maluco que expressa saudade e desamparo e, ao mesmo tempo, um carinho profundo. Ele demora um pouco para reconhecê-la, o que causa algumas cenas de cortar o coração, mas depois ele fará de tudo para se redimir. Temos também o pretendente, Tu Shanjing, um prometido e de interesse amoroso significativo que é dedicado e gentil, mas enfrenta seus próprios desafios. Ele é apaixonado, leal e o primeiro a perceber que ela é uma mulher. Eles compartilham bonitas cenas juntos de cumplicidade. E claro que não podia faltar, aquela figura ambígua, meio mal e meio sedutora, que conquista a maioria do público. O demônio Shang Liu, um guerreiro demônio de várias cabeças, é um personagem complexo com um passado misterioso. Sua relação com a protagonista é cheia de química e tensão. E vocês? Torcem para ela ficar com qual deles no final? Me digam aqui nos comentários. De qualquer forma, existe um livro no qual essa história é baseada. Eu vou deixar lá na resenha que vai para o meu blog como ele é para quem tiver interesse de saber. Mas os roteiristas podem optar por fazerem um final diferente, o que é minha torcida. A impressão que fica é que os protagonistas masculinos só veem a protagonista como sua luz de esperança, e a protagonista, que está quase insensível ao mundo e cética, quer um homem que possa ser gentil com ela para sempre, sem quebrar seu coração ou promessas. E é aqui que o quarto interesse romântico tem a sua chance. O resto da trama é sobre jogo de poder de ritmo acelerado. No início da série, somos apresentados a uma complexa relação familiar, que forma a base para muitos dos conflitos e emoções que se estenderão por toda a história. E alguns acontecimentos só serão explicados gradativamente. Mas em resumo, o rei tem muitos filhos e em meio a uma guerra, alguns morrem e outros brigam por poder. A protagonista estava escondida num lugar de onde foge, e graças a um feitiço planejado por sua mãe muda de fisionomia, conseguindo se esconder. O primo é enviado para viver no reino do pai da protagonista, mas ambos permaneceram sempre em busca da protagonista desaparecida. Portanto, a protagonista é neta de um rei e filha de outro quando criança vivia como uma princesa. Mas a guerra a separa de sua família, então ela camufla suas memórias e perde sua aparência e vaga pelo mundo como uma médica, como a aparência de um homem. A luta pelo poder entre reinos e clãs impacta diretamente a vida da protagonista e seus aliados. Ela se encontra dividida entre os sentimentos pelo pretendente e pelo demônio, e no meio disso tem uma grande ligação com o primo. O crescimento dos personagens principais é um dos pontos interessantes de ser lembrado antes de assistir a segunda temporada. O ambicioso primo da protagonista é um personagem que inicialmente pode parecer frio e calculista, mas ao longo da série, ele revela um coração profundamente afetuoso e uma lealdade inabalável à protagonista. No início, a gente não dá muita importância para ele, mas a cada episódio ele mostrava mais do seu potencial, do seu amor, da sua inteligência. Ele é um estrategista brilhante. Já o demônio, aquele anti-herói por quem muitos se apaixonaram
apaixonaram instantaneamente. Ele é complexo, misterioso e carregado de profundidade emocional. Sua relação com a protagonista é intensa e cheia de tensão, com momentos que vão desde provocações até atos de sacrifício. Esse personagem conquista corações. Talvez seja a atmosfera sedutora que paira sobre um personagem controverso, complexo, com um passado misterioso. E o pretendente é aquele clássico personagem gentil e dedicado. Embora ele desempenhe um papel crucial na vida da protagonista, e eles até tenham uma boa química, e apesar de fazer muitas coisas importantes para a história, sua bondade muitas vezes é vista como fraqueza em um mundo tão cruel como o mundo fictício de Da Wang. É uma história muito bem desenvolvida, num ritmo rápido, mantendo a atenção aos detalhes e de produção de alto nível. A direção e a atuação são dignas de elogios. A atuação da atriz que faz a protagonista encanta imensamente. Cenas como ela reencontrando familiares e refletindo sobre tudo que já passou são capazes de deixar nosso coração tão partido quanto o dela. Agora vamos dar aquela relembrada no final da primeira temporada. Então, se você ainda não assistiu e não quer spoilers, pausa o vídeo, curte ele e vai lá assistir, mas não deixe de voltar aqui para me dizer o que achou. Assim sendo, a primeira temporada termina com a protagonista aceitando seu papel como princesa e decidindo lutar pelo seu reino. Seu primo se torna rei, e o demônio e o pretendente terminam a temporada afastados dela. E ela com um pedido de casamento feito pelo coadjuvante. Mas as batalhas pelo poder ainda estão em curso, então ela se prepara para enfrentar novos desafios, deixando várias questões em aberto para essa próxima temporada. Então corre lá para assistir ou reassistir essa história incrível com seus personagens arrebatadores. Esse drama está disponível no Brasil nas plataformas da Viki e da UiTV e também aqui no YouTube. Se você já chegou até aqui, não deixe de curtir o vídeo, comentar e compartilhar com os amigos. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder minhas indicações de dramas coreanos e chineses. Até o próximo vídeo, beijinhos!